Revista Super Aventuras Marvel 72, da editora Abril. Esse mix com histórias dos X-Men e também do Manto e a Daga teve 176 edições, com outros personagens inclusos durante esse percurso da revista. E também ela iniciou-se no ano de 82, indo até 97. Essa em específico é do ano de 88. Nesse período os X-Men não tinha revista ainda na editora Abril. Ela logo surgiria, eu acho que no mesmo ano. E aqui se trata, a primeira história, dos X-Men. O Chris Claremont era o argumentista e o Paul Smith nos desenhos. Na capa que tem a frase: "O professor Xavier é um idiota". Uma frase conhecida, uma saga conhecida, em que a Kitty, voltando do espaço, depois da saga da ninhada com os X-Men, ela foi designada para o grupo Os Novos Mutantes, que também havia sido apresentado pouco antes aqui nas histórias, pois os X-Men estavam no espaço e acreditavam que talvez eles não voltariam, e o Xavier convocou outros mutantes ali para a escola para formar essa nova equipe aí. Só que ela não gostou nem um pouco, porque ela já tinha toda a interação lá, ali com os X-Men e não queria fazer essa mudança. E ela ficou chateada e tal. Aqui tem uma situação com o Longhead, é o dragão, que a partir daqui faria uma parceria com a Kitty, eu acho que até atualmente é assim, e ele veio escondido na nave, e ela achou que ela nunca mais ia vê-lo, no caso. Outra coisa que acontece aqui é o Wolverine. Ele, é, a partir daqui, ele vai fazer uma viagem para o Japão para encontrar Mariko, o Noturno Tequecita, que eles se falou até em casamento. Isso é que ocorreu no filme do Wolverine, né? Já foi mostrado no cinema e é bem isso que ocorre aqui. E ele se despede aqui do Noturno, até pede uma carona para ele, voltando para o professor Xavier, que também depois da saga da ninhada, ele foi infectado com o vírus da ninhada e acabou perdendo o seu corpo. A Lilandra, que é uma espécie de namorada dele, faz ali um clone que transfere a mente dele. Mas mesmo esse clone tendo um corpo saudável, ele tem dificuldades ali em voltar a andar. Voltando para Kitty, ela em uma aula de dança não consegue se concentrar devido a essa situação dela não querer ir para os Novos Mutantes. Aí a professora dá uma aconselhada, ela acaba dando uns conselhos para ela, que futuramente a gente vai ver aqui. Pula para a Tempestade em uma situação aqui, que ela está em conexão ali o, com o tempo, com o mundo, né, com o planeta e tal. E vindo aqui para que os conselhos da professora foi que ela não desistisse e argumentasse ali com o professor Xavier até que ele acabasse cedendo. E ela aborda ele de várias maneiras, bajulando ele, falando que ela pode ser útil de várias formas ali. Voltando aqui, ela tenta também, a Kitty, agradar a todos ali, até pensou em fazer umas coisas para eles comerem e tal, só que ela acaba se identificando aqui no monitor ali da escola que há alguma anomalia em um setor ali e ela acaba indo investigar do que se trata. Chegando lá, ela acaba encontrando o dragão Longhead e fica super feliz, porque achou que não ia vê-lo mais e tal. E também com ele havia uns seres ali que também haviam vindo, não sei se é da ninhada ali, daquela situação do espaço ou de coisa de outro local, mas acabam ali coincidentemente aparecendo ali, e atacando a Kitty. Ela entra em confronto com eles e o Longhead ajuda, logo o Colossus aparece e eles acabam eliminando ali as situações com aqueles seres. E no final aqui a Kitty acaba convencendo o professor Xavier de ficar com um dragão. Pulando para outra parte importante aqui das histórias, que também ocorre aqui, é o Ciclope, o seu irmão e seu pai, que havia dito também um pouco antes nas histórias que ele tem avós, e eles foram para esse local para conhecê-los. E coincidentemente ali ele conhece a Madeleine Pryor, que seria a clone da Jean, e ele logo reconhece que é bem parecida com ela, e já pula para outra situação, termina aquela história ali, e aqui já começa a outra, com a Candy, que é uma conhecida, não sei se é a namorada do Anjo, no caso. Ela chega ali naquela situação da casa dele, no apartamento, encontra
uma situação ali com penas e sangue, ela acaba achando que algo de errado ocorreu e ela não sabe para quem pedir ajuda, acaba pedindo para o professor Xavier. Quando, né, ela pede ajuda, ela é atacada por um ser ali. E aí tem o título da história, Catacumba, também do Chris Claremont aqui. O professor X chama o Noturno, que está numa situação ali com uma moça tomando banho e tal. Ele se teletransporta para o local que o professor pediu para ajudar a Candy. Ele está no local frio ali, ele narra isso, mas mesmo assim ele consegue salvar a Candy, leva para o apartamento dele, o local onde ele está ali. Pula para uma situação com o Clube do Inferno. Uma situação narrada aqui que a Emma Frost está desacordada em uma situação aqui que o Sebastian, o líder ali do Clube do Inferno, acaba deduzindo que deve ser coisa do professor Xavier. Voltando para os X-Men, que estão ali investigando o que deve ter acontecido com o Anjo, o Noturno fica até meio gripado aqui com aquela situação de ir para um lugar frio sem roupa. Eles acabam indo, porque o Noturno acaba dizendo que mais ou menos onde ele acaba detectando, ele sabendo ali onde aquele pessoal foi e tal, que havia capturado o Anjo. E eles vão lá investigar. Eles têm até um mini cérebro dado pelo professor Xavier que consegue captar onde que o Anjo ali no caso. E eles vão parar no metrô. E outro ponto importante também aqui é os Morlocks, que surgem aqui e tem um confronto ali com os X-Men. E outro ponto importante também, são vários pontos aqui que acontece tudo nesse momento aqui, que é a Kitty, que é nesse confronto que ela tem com os Morlocks, ela é atacada pelo Podre, ou pela Podre, não sei aqui no caso, e ela é infectada por um vírus que deixa ela doente. O Caliban encontra, e ele já tem uma certa paixão por ela aqui. Novamente aqui para os X-Men, eles abordados definitivamente ali pela Calisto, que narra aqui o que ocorreu de fato. Ela capturou porque ela se acha a princesa e precisava de um príncipe à altura dela. E ela achou que o Anjo, pela beleza que ele tem, seria o príncipe ideal. Decorrendo aqui, ocorre mais confrontos entre os Morlocks e os X-Men, que a princípio não sabia o que fazer porque estavam em menor número, mas acabam enfrentando a situação. Volta aqui para Kitty, que está num quarto, meio desacordada, devido à infecção que ela tem ali, e o Caliban prometendo ajudá-la. Finaliza aqui nesta revista, que deve continuar na próxima, os X-Men aqui. Voltando aqui, a próxima história é Sombras Envolventes. É a história aqui do Manto e a Adaga. O Bill Mantlo nos argumentos e o Rick Leonard nos desenhos. Um senhor aqui no aeroporto, o Philip Carlisle, ele pegando um avião com pressa, meio atrasado aparentemente, consegue pegar esse avião. Daí começa a história, de fato, aqui com o Manto e a Adaga, e o padre que ajuda sempre eles aqui, que havia dito nas histórias anteriores que tinha falado com a Adaga sobre sua mãe, no caso, que ele tinha visto, porque ela não vive com a mãe faz um tempo, ela havia fugido de casa, e nesse caso aqui ele havia dito que havia entrado em contato com a mãe e que tinha armado o encontro entre elas, e ela, querendo sair daquela vida que é difícil de salvar as pessoas e tal, acaba aceitando esse encontro e eles vão atrás da mãe dela, que tem o endereço, que seria um lugar de mansões, um lugar de pessoas ricas, e ela até diz que é o que a mãe dela sempre quis, ter dinheiro, e que sempre correu atrás disso. Pulo aqui para uma situação, uma mansão aqui, uma casa bem grande, que está tendo uma festa, aí uns garotos que são os filhos do pessoal que está na festa, são meio que jogados de lado, porque eles querem participar, mas os pais não deixam, porque eles só ficam bebendo, não dão atenção para eles e tal. E eles, querendo chamar a atenção dos pais, acabam pegando um carro sem autorização, e para chamar mais atenção ainda, eles fazem um plano aqui, ou querem fazer alguma coisa que de fato
para chamar a atenção. Eles acabam pegando um iate, entram nele e botam fogo nele, inconsequentemente. Coincidentemente, o manto e a adaga estão por ali chegando, avistam aquela situação, e o manto acaba levando a adaga sem autorização dela para esse local. E o padre não gosta nada disso. Eles abordam aqueles adolescentes, eles acabam narrando o motivo, que simplesmente, inconsequentemente, é para chamar a atenção dos pais. A adaga se identifica, porque ela sempre fez isso também com a mãe, porque a mãe nunca dava atenção. E ela toma atitude aqui, a adaga, de ir lá naquela mansão que ocorre a festa, para ver o que acontece e chamar a atenção daqueles pais lá. Ou desestressar toda a situação dela ali, né? E o padre acaba vendo que ali, naquela mansão, é o local que eles estavam procurando. E aí ela acaba entrando no meio da multidão ali e encontrando a mãe dela ali, que trata ela muito mal, deixando ela muito insatisfeita e triste com aquela situação, porque a mãe dela não trata ela bem, trata ela mal e indiferente a ela. E ela se decepciona muito. E volta para o manto, porque o manto também tinha essa situação de não estar gostando dessa situação, porque ele imaginava que depois disso ela ia abandonar ele, voltar para a mãe dela, para a família dela e tal. Finalizando aqui a história, provavelmente com continuação. E é isso, essa aqui é Super Aventuras Marvel número 73, da editora Abril.